Queridos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o início, a origem, o surgimento da escrita. Eu encontrei aqui um material muito excelente da Universidade Federal de Minas Gerais, do qual vai dar para a gente trabalhar aqui para obter esse conhecimento sobre como surgiu ali a origem da escrita, né? Nós sabemos que antes da escrita, do surgimento da escrita, o homem viveu um período que os historiadores chamam de pré-história, né? Onde existia ali o que? As pinturas rupestres, onde existia ali ainda um desenvolvimento primitivo, ainda não existia ainda a escrita, e o homem se comunicava de forma oral. Então toda a comunicação era passada de forma oral, através da oralidade. E também sabemos que ali, naqueles períodos ali do Paleolítico Inferior, do Paleolítico Superior e do Neolítico, que é considerado o período pré-histórico, o homem ele criou algumas invenções, do qual hoje nós ainda utilizamos. Além da pintura rupestres, né, que o homem desenvolveu ali as primeiras pinturas, mostrando o seu dia a dia da caça, a forma de viver, os objetos, ele também desenvolveu, por exemplo, o fogo, né? Ali ele soube utilizar o fogo, na verdade. O fogo já existia, mas o homem então ele passa a saber manipular o fogo também. E além disso, o homem ele passa a desenvolver alguns objetos ali de armamentos para ajudar eles a exercer alguma atividade, né? Por exemplo, a gente tem ali o período da pedra polida, o período da pedra lascada, que foi no período Paleolítico Inferior. No Paleolítico Superior tem ali o período da pedra polida. E aí depois a gente tem ali o desenvolvimento da agricultura, quando o homem começa a viver em comunidade, em coletividade ali no período Neolítico. Então hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o desenvolvimento da escrita, que surgiu justamente depois desses três períodos, que foi ali na Idade Antiga. Então lá para mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo é quando surge ali o desenvolvimento da escrita. Então aqui nós temos aqui a seguinte explicação aí, colocado pela Universidade Federal de Minas Gerais, que diz o seguinte: ao longo de sua trajetória no planeta, a humanidade encontrou formas diferentes de comunicação. As sociedades se expressaram por meio da oralidade, de símbolos e de desenhos, até que a escrita surgiu. Uma das primeiras maneiras de trocar mensagens e registrar experiências foi o que? A pintura rupestre. Estudiosos já encontraram em paredes de cavernas pelo mundo gravações que datam de 40 mil anos atrás. Aqui nós temos aqui umas imagenzinhas aqui das primeiras pinturas rupestres, né? Uma ilustraçãozinha. Vamos aqui embaixo agora. Uma escrita sistematizada, ela apareceu somente por volta de 3.500 anos ali antes de Cristo, quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Então, na verdade, aí a gente tem aí esse registro, essa afirmação de que os sumérios, há 3.500 anos ali antes de Cristo, desenvolveu a escrita cuneiforme. Existem outras vertentes com relação à origem da escrita, mas aqui no momento nós vamos ver justamente esta vertente aqui, da Universidade Federal de Minas Gerais. Os registros cotidianos, econômicos e políticos da época eram feitos na argila, com símbolos formados por cones. Nesse mesmo momento, surge o hieroglifo no Egito. Essa escrita era denominada apenas por pessoas poderosas da sociedade, como escribas e sacerdotes. Então ali só quem desenvolvia a escrita hieroglífica era justamente aquelas pessoas que eram da alta sociedade, os poderosos ali no Egito, como os escribas e os sacerdotes. Os hieroglíficos que eram feitos em argila no Egito. Aqui já foi no Egito, não é isso? As primeiras civilizações usaram uma série de suportes para a criação, para a escrita, para desenvolver a escrita, que são impensáveis no mundo de hoje.
por exemplo, barro, cascas de árvores, rochas, couro de animais, ossos. Acompanha alguns meios curiosos que possibilitaram a escrita se tornasse central para a humanidade. Então vamos ver aqui o que foi que possibilitou que a escrita se tornasse central para a humanidade. As tábuas de argila. Os primeiros pictogramas foram gravados nessa espécie de tábua de madeira coberta de argila, com instrumento feito de algum trono vegetal, e a argila era empurrada e os símbolos eram gravados. Então aqui, no primeiro momento, o homem utilizava essa tábua de argila para poder imprensar ali as primeiras escritas. As tabuletas eram levadas ao forno para que os registros se tornassem permanentes. Quando eram revestidas de cera, podiam ter os escritos apagados. As tábuas eram reaproveitadas. Assim, as tábuas eram reaproveitadas, quando eram revestidas de cera. Vamos lá para o ostraco. Neste fragmento de cerâmica, na maioria das vezes quebrado, eram registrados avisos, rascunhos e mensagens curtas. A escrita era feita com objetos pontiagudos. Então aí o homem se utilizava de objetos pontiagudos para realizar a escrita nos tracos. A escrita era feita com objetos pontiagudos, bem mais acessível do que o papiro ou pergaminho. Outro material, o suporte que o homem utilizou, foi o papiro e o pergaminho. O pergaminho é de origem animal e o papiro é de origem vegetal. Então primeiro foi o pergaminho ali que o homem utilizou lá há muito tempo atrás, logo depois da tábua de argila e do ostraco. Então o homem utilizava o pergaminho e depois também passou a utilizar o papiro. O ostraco foi muito presente na vida das classes mais baixas. O termo ostracismo, que se refere a uma punição existente na Grécia Antiga, foi cunhado porque os habitantes de Atenas usavam um ostraco para votar sobre o exílio do réu. Então, utilizou aí esse nome aí, que era já utilizado lá em Atenas. O ostraco já era algo utilizado lá em Atenas, justamente para... eles usavam o ostraco para votar sobre o exílio do réu. O exílio do réu ali, como é que seria ali a votação. Então eles utilizavam esse material aí, o ostraco, para poder decidir sobre isso. Papiro. Antes do papiro, vamos ver aqui o pergaminho. O pergaminho surgiu na Ásia, na cidade de Pérgamo, por volta do século II a.C. Era produzido com pele de animal, geralmente carneiro, bezerro e cabra. As peles passavam por um banho de cal e eram colocadas para secar em uma moldura de madeira. O pergaminho era um material nobre usado para documentos muito importantes. Nos mosteiros católicos, monges reproduziam texto religioso nesse suporte. Então repare que até ali, na igreja católica, ou seja, nos mosteiros católicos, que aí já foi lá depois de Cristo, veja só que nós estamos aqui 2 séculos antes de Cristo e ainda depois de alguns séculos ainda continuou ainda utilizado o pergaminho. Já o papiro, o percurso do papel foi desenvolvido por volta de 2.500 anos antes de Cristo pelos egípcios a partir da planta papiro, que tinha um miolo cortado nas finas lâminas. Depois de secas, elas eram mergulhadas em agulha, na qual permaneciam por 6 dias. Outra vez secas, as lâminas eram ajeitadas em fileiras horizontais e verticais, sobrepostas umas nas outras. A folha obtida era martelada, alisava-se e colocava ao lado de outras para formar uma longa fita que era depois enrolada. Então nós temos aí também. Então nós temos aqui que esses suportes aqui eram utilizados para poder o homem escrever, para o homem colocar ali mensagens e informações que eles achavam que eram importantes. Então as tabuletas de argila, o ostraco, o papiro, o pergaminho. E aí depois surge o que? A máquina de escrever. Foi o primeiro uso da mecânica na escrita. O primeiro protótipo funcional surgiu em 1867 pelas mãos do tipógrafo americano Christopher Sholes. A máquina era feita de madeira e as trecas eram presas com hastes de arame, escrevendo só em letras maiúsculas.
Os aperfeiçoamentos foram tornando a escrita mais precisa e veloz, saltando para peças e eletrônicas que faziam o papel se movimentar sozinho. E aí depois surgiu várias outras máquinas de escrever mais sofisticadas, e hoje nós temos um computador também, né? Aqui temos aqui, ó, uma imagem ilustrativa. E aqui nós temos então a referência, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Acessem aí esse site aí da Universidade Federal de Minas Gerais para vocês estarem aprimorando um pouquinho mais o conhecimento de vocês com relação ao surgimento da escrita. Mas vamos ver aqui agora um vídeo bem curto, agora um vídeo aqui do professor Yuri, falando justamente o surgimento aí da escrita. Vou fechar aqui o meu vídeo e vou deixar aqui o vídeo do professor Yuri. Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas, ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e por isso adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Então, pessoal, agradeço aí e até a próxima. Agradeço aí e até